Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim. O interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos.
Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Oremos. Senhor, obrigado por essa tão excelente palavra que muito nos ensina. E queremos, com sabedoria do céu, falar sobre essas coisas, ó Deus. Mas carecemos de Ti e do zelo do Espírito Santo para nos dar sabedoria e entendimento, para abrir a nossa mente e o nosso coração, para podermos não apenas ouvir, mas praticar todas essas verdades da palavra do Senhor. Por isso rogamos que o Senhor nos ensine. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando Lutero pregava, um sapateiro se converteu. E esse sapateiro foi até Lutero e perguntou o seguinte: o que eu tenho que fazer a partir de agora? Já que eu me converti, já que agora eu conheço a Deus e a palavra do Senhor, qual é o próximo passo? E Lutero olhou para esse homem, esse sapateiro, e disse: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Esse homem deveria servir a Deus sendo um bom profissional, um homem competente no que ele faz e muito honesto naquilo que ele realiza. E uma má compreensão que nós temos é que a gente acha que falar sobre as coisas do reino de Deus acontece só por intermédio de quem é pastor, de quem realiza alguma atividade religiosa, presbíteros, missionários, diáconos, lideranças de grupos, coral, lideranças de SAF, de jovens, ou o que quer que seja. Nós achamos que para falar do reino de Deus, somente pessoas que possuem algum título ou algum cargo. E esse é um problema que nós enfrentamos, porque não é assim a compreensão bíblica do chamado para falarmos do reino de Deus. Isso é um trabalho de todo mundo que é crente. Você não precisa ter o título de reverendo ou de presbítero ou de qualquer outra coisa para poder falar do evangelho de Jesus. Você simplesmente tem que ser crente. Você tem que simplesmente amar a Jesus, conhecer a Jesus e estar disposto a pregar o evangelho do reino de Deus, porque isso é um comissionamento de todos nós que um dia fomos salvos em Cristo Jesus. Provavelmente aquele sapateiro achou que agora, porque ele era crente, ele deveria largar o que ele sabia fazer para se tornar um pregador do evangelho. Mas Lutero compreende que, ao invés de largar tudo o que ele tinha e sabia para ser um missionário, ele deveria fazer bons sapatos, os melhores sapatos que alguém poderia fazer. E não apenas isso, ele deveria vender esses sapatos a um preço justo, a um preço que fosse honesto. Isso, por si só, já era o bastante para louvar a Deus, sendo aquilo pelo qual ele foi chamado. E Daniel, no texto que nós lemos no capítulo 6, é um grande exemplo disso. Porque Daniel, ele como servo de Deus e como peregrino na terra da Babilônia, não ficava pregando na praça, ele não ficava pregando junto aos rios da Babilônia, ele não ficava proclamando a palavra de Deus pelos 4 cantos da Babilônia. Muito pelo contrário, Daniel, ele, além de ser um servo de Deus em terra estrangeira, ele era um homem muito bom no que ele fazia. Ele era um excelente administrador. Daniel, ele foi um homem que Deus deu grandes capacidades. A gente olha para os textos que nós já estudamos e a gente vê que Daniel se tornou um homem importante no reino da Babilônia. Ele se tornou o chefe supremo de todos os sábios e governador de toda a província da Babilônia. Daniel entendeu isso, que apesar de crente, de um homem comprometido com Deus, ele não precisava deixar o que ele sabia fazer
para ser apenas um pregador nas ruas da Babilônia. Ele sabia que ele podia louvar a Deus sendo um excelente administrador, e isso foi o que fez ele assumir grandes cargos dentro do reino na Babilônia, quando Nabucodonosor ainda era o imperador. E Deus abençoou tanto a vida de Daniel, que na sucessão do trono, como a gente viu no nosso último encontro, Belsazar foi o último rei da Babilônia, quando Babilônia foi invadida pelos medos e persas, e um homem chamado Dario é aquele que assume o trono, e agora medos e persas são a grande potência mundial. E o que era normal numa sucessão de trono? Que o rei trocasse todos os seus trabalhadores. É exatamente isso que acontece. Quando um novo governo entra, o que o presidente, o governador ou os prefeitos fazem? Eles tiram aqueles que eram da gestão anterior e colocam gente que é da sua confiança para exercer cargos políticos e cargos públicos. Isso é normal, já acontecia no tempo de Daniel. Mas quando a Babilônia é conquistada pelos medos e pelos persas, apesar de Daniel não ser desse povo, ele é achado por Dario e continua exercendo o cargo de confiança. Era para Daniel ter sido deportado ou morto, porque ele era da gestão anterior de um reino anterior. Mas percebam como Deus abençoa a vida de Daniel como peregrino nessa terra. Ele faz com que esse novo imperador, esse homem chamado Dario, olhe para ele e o coloque num cargo importante. Daniel é um dos 3 presidentes de todo o reino. Abaixo de Daniel estavam governadores de províncias. E qual era a função deles? A função era não deixar o rei tomar prejuízo. Eles tinham que administrar todo o reino, para que ninguém metesse a mão naquilo que era do rei, para que ninguém roubasse aquilo que era do rei. Porque imagine um rei sozinho comandar uma nação toda. Ele precisava de gente de confiança que reportasse a ele qualquer problema. E Daniel é exatamente esse homem que é colocado para servir agora o reino medo-persa. E o texto diz que Daniel se destaca entre todos. O texto diz que Daniel tinha um espírito excelente. O que isso quer dizer? Que Daniel, além de ser muito bom e experiente no que ele fazia, o que ele fazia era para a glória de Deus. Isso é ter um espírito excelente. É você ser bom naquilo que você faz. Mas acima disso, o que você faz para o Senhor. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, 23 e 24, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Se nós tivéssemos essa consciência, acho que nós seríamos profissionais muito melhores. Se nós fizéssemos o que a gente faz de maneira excelente, mas principalmente para o Senhor, nós seríamos mais comprometidos. Nós não ficaríamos preocupados: será que o meu chefe está me vendo? Então, já que ele não está aqui, hoje eu vou ficar mais de boa, vou ficar mais vagal. Não vou ficar me preocupando tanto, porque o chefe não está aqui para me ver. Ou, se o chefe está aqui, eu vou fazer um pouquinho mais, vou passar um pouquinho da minha hora para ele poder me ver trabalhando, e vendo eu trabalhar, o meu empenho, quem sabe ele não aumenta o meu salário ou me coloca num cargo um pouco melhor. Esse é um pensamento errado nosso, porque o chefe estando ou não estando, você continua fazendo as coisas com excelência. Por quê? Porque você faz para o Senhor, porque Deus está vendo. Porque o Senhor é quem deve ser adorado e honrado com aquilo que Ele deu para você fazer. Então Daniel, ele tem exatamente essa consciência: o que eu faço para louvor do nome do meu Senhor. E por causa do destaque que Daniel recebeu,
Você viu no texto que o rei pensava em colocar Daniel sobre todo o reino. Ele viu que Daniel era tão bom que, além de ser um dos presidentes, agora ele seria talvez um vice-gerente de toda a nação. Ele estaria num lugar de grande destaque. E você sabe que quando você está num lugar de destaque, os inimigos aparecem. Os opositores surgem para criar problema. E é exatamente isso. Porque estes homens que trabalhavam com Daniel, motivados por inveja, eles tentam vasculhar a vida de Daniel. Eles vão até o escritório de Daniel, procuram todos os documentos para ver se existe algum erro, alguma conta mal feita, alguma rasura para que Daniel embolsasse um dinheiro a mais. Eles entram no laptop de Daniel e tentam ver o que ele estava fazendo, como estavam as coisas. Eles tentam descobrir se Daniel não estava fazendo algum desvio de conduta e de verba. Eles entrevistam os funcionários próximos para ver se Daniel não está adquirindo bens ilegalmente, para ver se Daniel não estava mantendo contas em paraísos fiscais, para ver se Daniel não estava guardando dinheiro em malas, em apartamentos escondidos, para ver se Daniel não estava comprando triplex. Eles fazem isso com Daniel, para descobrir, será que esse Daniel tem alguma coisa errada, para que a gente possa acusá-lo diante do rei? Mas no versículo 4 eles entendem, não vamos conseguir encontrar nada, porque esse homem não tem nada de errado. Tudo que ele faz é excelente. Ele não desvia dinheiro, ele não faz coisa errada, ele não faz nada indevido. O que nós vamos encontrar de errado nesse homem chamado Daniel? Por mais que a gente passe a vida procurando alguma coisa errada, ele faz tudo certo. Ele não desvia nada, ele não rasura nada. E esses homens então não conseguem achar culpa em Daniel. E sabendo que a vida de Daniel era irretocável, esses homens pensam, só existe uma maneira da gente atingir Daniel: vamos mexer com a fé dele. É a única coisa que vai fazer Daniel sair do eixo. É o versículo 5, nunca vamos achar pretexto para acusar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com o Deus que ele adora. E eles então, diante desse plano maquiavélico e sem propósito, procuram o rei, versículos 6 a 8, dizendo: olha, rei, nós vamos pedir ao Senhor, porque nós entramos num consenso, os presidentes, os sátrapas, os governadores, os conselheiros do reino, e nós queremos que o Senhor faça uma lei dizendo que no prazo de 30 dias, ninguém deve buscar ajuda em qualquer Deus, senão no Senhor. E se for achado alguém que faça isso, essa pessoa imediatamente deve ser jogada na cova dos leões. E o Senhor vai fazer isso a partir da lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Ou seja, não tem ninguém que vai pegar essa lei e dizer, vamos mudar. Não pode. Esse é o nosso tipo de governo. E o rei, a pergunta é, por que ele aceita isso? Era algo novo, algo do nada, algo que brotou da reunião, da união de alguns homens que criam uma lei totalmente descabida. E por que o rei aceita isso? Sabe por quê? Porque essa lei afaga o ego dele, afaga o ego do rei. Esses homens, eles vão no ponto que mexe com o brio do rei Dario. O rei, ele se considerava como filho dos deuses. Então, quando eles chegam e dizem, olha, rei, vamos fazer uma lei para que todo mundo adore o Senhor? Vamos fazer uma lei para que ninguém busque coisas em outros deuses, só no Senhor? O que o rei pensa? Isso vai me fortalecer no reino. O meu trono vai ser um trono agora onde todo mundo vai me respeitar. Isso que vão fazer vai me deixar ainda mais fortalecido. E isso faz com que o rei assine o decreto. Mas sabe o que o rei faz também? Ele nem percebe que Daniel não está ali.
Isso mexe tanto com o coração e a motivação do rei, que Daniel, que ele tanto estimava, lembra que ele queria colocar Daniel numa posição ainda maior? Ele nem percebe que Daniel não está no meio desse conluio. Ele nem nota, olha, mas cadê Daniel? Como que vocês se reúnem sem a presença de Daniel? Mas o rei está tão com a bolinha cheia, que ele nem percebe a falta de Daniel ali entre eles. Mas é interessante que essas coisas acontecem ainda nos nossos dias. Isso não é nada novo debaixo do sol. Quantas leis são criadas, ditas leis de liberdade, mas que na verdade a proposta é abalar a fé cristã? Quantas leis são feitas procurando fazer com que o cristianismo seja abatido? Por exemplo, apoiar o aborto, apoiar o casamento homossexual, dizer que as autoridades religiosas devem fazer o casamento de casais homossexuais sobre o pretexto de discriminação, leis que proíbem cultos ao ar livre, leis que proíbem orações nas escolas e tantas outras leis, na verdade, ditas lei para nós sermos livres, são na verdade leis contra o Evangelho. São leis que os homens fazem para poder abafar o avanço do reino de Deus. São leis que são feitas para calar e fazer a nossa fé vacilar nesse mundo caído. Essas coisas não são apenas no tempo de Daniel. Eles se reúnem porque eles querem acabar com o cristianismo. Eles não querem aceitar uma religião que diz a verdade absoluta somente está em Jesus. A verdade verdadeira nós só encontramos em Jesus porque Ele é a verdade. Caminho para ir para o céu só há um, não há vários caminhos. O próprio Cristo diz isso, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos, procure o melhor. Não, Ele fala, para encontrar o Pai, eu sou o caminho, só por mim. Você acha que o mundo quer ouvir alguma coisa desse tipo? Você acha que o mundo gosta quando os cristãos dizem que eles podem e não podem fazer? Quando a gente vai para a palavra e a palavra mexe com o coração, você acha que eles querem isso? Eles não querem. E como eles fazem para nos abater? Vamos criar leis, leis que parecem ser boas, mas que o seu intuito é abafar a nossa fé cristã. E a gente sente todas essas coisas na pele quando nós somos perseguidos por causa da nossa religião, quando nós somos perseguidos por causa da fé que nós temos, quando nós somos perseguidos por causa de Jesus Cristo. Quantos não sentiram isso na escola, quando todo mundo fazia errado, quando todo mundo colava, quando todo mundo ficava com todo mundo e você não? Do que você era taxado? De mulherzinha, de santinho, de crentão. Lá no seu trabalho, quando você não aceita mentir, não aceita enganar, quando o patrão diz que não está e você tem que falar, não, ele está aqui, provavelmente você vai ser mandado embora porque você decidiu não se contaminar com as coisas desse mundo. Quando você nas festas de família não é conivente com as piadinhas infames, com as conversas e as bebedeiras, você é colocado de escanteio por causa da sua fé. O cristão sempre vai ser alvo de zombaria onde ele está. O cristão sempre vai ter que lidar nesse mundo caído, porque as coisas nunca são a nosso favor, mas serão sempre contra o reino de Deus, contra o avanço do Evangelho. E quando Daniel fica sabendo desse decreto que o rei assinou, Daniel não vai fazer uma passeata, Daniel não vai fazer uma revolução, Daniel não vai fazer greve de fome na frente do Palácio Real, Daniel não marca uma reunião com o rei, Daniel não faz nada disso. O que Daniel faz? Ele vai para casa fazer o que ele fazia de costume. E o que ele fazia? Orava. Daniel, diante do que está acontecendo, quando ele sabe que o documento foi assinado, ele volta para casa, abre a janela que ficava virada para os lados de Jerusalém, e ali, como de costume, ele se coloca de joelho, ora e dá graças diante do Senhor.
Daniel não está ali agora orando, dizendo: Senhor, faz esse decreto cair. Senhor, mate os meus inimigos. Senhor, dá um jeito de me livrar dessa situação. Não, Daniel ele faz o que era de costume: ora, adora a Deus, dá graças ao Senhor. Daniel é o exemplo para mim e para você, de que diante das lutas da vida, a nossa atitude é exatamente essa: voltar para casa, dobrar o joelho e falar com Deus. Hoje a gente vê muito crente querendo colocar a boca no trombone, querendo fazer passeatas, querendo causar, querendo arranjar briga, querendo fazer um auê, mas não vai falar com Deus. Daniel ele nos ensina isso. Deixa eu falar com Deus primeiro para ver o que é para fazer. Deixa eu falar com o meu Senhor para saber que decisão tomar. Deixa eu me colocar de joelho e ouvir o que Deus tem para dizer sobre esse assunto. E Daniel nos ensina exatamente isso. Daniel não se abala diante do decreto real. Daniel não fica abalado diante dessa lei dos medos e dos persas. Mas uma pergunta é importante nós fazermos: quando que o cristão pode se opor? Diante dessas leis que nos confrontam a fé, quando o cristão pode ser oposição? O cristão se opõe quando essas leis são contra a palavra de Deus. O cristão se opõe, se torna oposição, quando essas coisas que fazem querem sobressair sobre a lei e sobre a vontade de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 13, nos ensina que nós devemos obedecer às autoridades que são constituídas, porque elas foram constituídas por Deus. Então nós respeitamos o presidente. Se você não votou nele, não tem problema, mas você tem que respeitar, porque ele é a autoridade máxima na nossa nação. Ah, não votei no prefeito da cidade. Não tem problema, você tem que respeitá-lo, porque ele é a autoridade que Deus colocou para governar essa cidade. Não gostei dos vereadores que foram eleitos. Problema seu. Você tem que continuar respeitando, porque foi a autoridade que Deus colocou sobre nós. E Paulo, em Romanos 13, fala isso, que nós temos que obedecer a essas autoridades, porque foi Deus quem as colocou. Mas desde que essas autoridades não venham infringir a lei de Deus. Porque quando eles colocam a mão para poder atrapalhar, obscurecer a lei de Deus, eu e você somos autorizados pela Bíblia a não cumprir. Por exemplo, você vai se lembrar de Êxodo 1. O que Êxodo diz quando Moisés nasce? O rei chega para as parteiras hebreias e diz o quê? Quando nascerem os meninos hebreus, vocês devem matar. O que as parteiras hebreias fizeram? Elas não mataram as crianças, elas foram contra um decreto do rei egípcio. Elas sabiam que aquilo não era certo e elas se opuseram a uma lei do rei. Mas você vai se lembrar em Josué 2, daquela prostituta chamada Raabe, que recebeu os espias em casa. O rei de Jericó bateu na porta da casa dela: Raabe, me dá esses homens aí. O que Raabe faz? Esconde esses homens e diz: eles foram embora, vai no portão da cidade que você encontra eles. O que ela fez? Foi contra um decreto que era contra a vontade de Deus. Mas você vai se lembrar de 1 Reis 18, um homem chamado Obadias, enquanto Jezabel estava exterminando os profetas de Deus, esse homem temente a Deus pegou 100 desses profetas e guardou eles numa caverna e dava água e comida para esses homens. Qual era o decreto? Matar os profetas de Deus. O que Obadias fez? Isso é contra a vontade de Deus. Não vou compactuar com isso. E por fim, você vai se lembrar de Atos 5. Os apóstolos foram proibidos de falar no nome de Jesus em Jerusalém. Mas olha o que Pedro responde quando eles continuam pregando o evangelho. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então o cristão ele pode se opor, ele pode quando os homens criam leis que são contra o nosso Deus, contra a palavra de Deus.
Somente nesse momento o cristão pode se dizer oposição. Caso contrário, se isso não está acontecendo, nós não temos por que nos opor. Nós respeitamos essas autoridades porque elas são de Deus. E a Bíblia nos orienta exatamente sobre isso. Mais importante, obedecer a Deus do que aos homens. E é exatamente isso que Daniel faz. Qual era o decreto do rei? Não busque outra divindade. O que Daniel faz? Eu vou continuar buscando. Eu vou continuar me opondo nesse quesito. Daniel, ele era um excelente profissional. Era um excelente administrador. Era um homem de confiança. Um homem que vasculharam a vida e não acharam um ponto para poder dizer algo contra ele. Mas nesse quesito, Daniel diz: eu não vou negligenciar a minha fé. Eu não vou abrir mão do que eu creio. E é interessante isso, porque Daniel, diante do que ele sabe, ele poderia fazer o seguinte: eu vou fechar minha casa, eu vou orar numa sala escondida, ninguém vai nem saber. Ele não podia fazer isso para poder proteger a vida, mas não. Ele não abafa a sua fé. Ele escancara as janelas e ele está lá, de joelhos, 3 vezes por dia falando com Deus. Porque Daniel entende, importa servir a Deus e não aos homens. E isso foi um prato cheio na mão dos opositores. Eles viram Daniel fazendo isso. Eles já estavam vigiando a vida de Daniel. Eles já sabiam que essa era a prática normal de Daniel. E quando eles fitam essa situação, o que eles fazem? Eles vão correndo em direção ao rei para contar o que estava acontecendo. Quando o rei sabe que ele foi colocado numa saia justa, porque eu acho que nessa hora o rei entende: me fizeram de bobo nessa situação, me usaram para poder ferir a Daniel. O texto diz que o rei fica triste, e até o pôr do sol ele lutou para fazer com que Daniel não fosse jogado na cova dos leões. O rei percebeu o problema que ele havia causado, e ele luta pela vida de Daniel até o fim da tarde. Mas esses homens estão preparados, esses homens estão sabendo o que estão fazendo, até que eles vão até o rei e dizem: rei, lembre-se que o que o Senhor fez é de acordo com a lei dos medos e persas, que não pode ser revogado. E o rei não tem outra atitude senão cumprir aquilo que havia sido determinado. Ele ordena que Daniel seja jogado na cova dos leões. E no versículo 16, o rei diz: Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Em outras palavras, o rei está dizendo assim: Daniel, espero que vale a pena ser fiel a esse Deus. Eu não tenho mais nada para fazer para ajudar você. Agora você só depende do seu Deus. O seu último recurso, Daniel, é o Deus que você serve. E eles então colocam uma pedra sobre a cova e selam para que aquilo não seja mudado. Interessante isso, irmãos, porque servir a Deus não é garantia de que tudo vai ficar bem. Às vezes as pessoas acham que porque eu vou na igreja, as coisas têm que caminhar de bem a melhor. Porque eu sou crente, tudo tem que funcionar na minha vida. Não é exatamente isso que a teologia da prosperidade prega por aí? Olha, você é crente, então você não pode sofrer. Você é crente, então você não pode passar por doenças. Você não pode ter menos do que o melhor. Você não pode passar por crise, porque se você estiver passando por algum problema, você está com um problema na sua fé. Você não está buscando a Deus direito, você não está dando dízimo, você não está buscando a Deus como deveria. Qual é o problema com você? Isso é o que a teologia da prosperidade diz para as pessoas. Mas a palavra de Deus nunca diz que a vida do cristão será um mar de rosas. A Bíblia não diz que nós vamos ter somente bem-estar e conforto. E sabe por quê? Porque Deus não está comprometido com o nosso bem-estar. O comprometimento de Deus para comigo e com você é com a nossa santidade, e é fazer com que a nossa vida reflita a glória a Ele.
Esse é o compromisso de Deus. Deus está comprometido sim em fazer você se tornar mais santo. Deus está comprometido sim em fazer a sua vida refletir glórias ao nome dele. Esse é o compromisso de Deus. Então a gente tem que entender exatamente o que a gente leu no começo. Nesse mundo vocês vão passar por aflições. A vida nesse mundo caído é exatamente vida de testes e de provações. A nossa fé é constantemente testada por Deus. Enquanto Deus nos prova para nos tornar homens e mulheres melhores, homens e mulheres mais maduros, homens e mulheres mais fiéis e comprometidos, o mundo vai vir tentar você. O mundo vai vir para tentar você, para te fazer cair. Mas Deus vai nos provar para nos manter de pé. Então não ache você que o fato de você se dizer obediente e fiel a Deus, que é o bastante para você evitar problemas. Não vai ser assim. Nós vamos ter muitos problemas nessa vida, nessa caminhada, nesse mundo. O rei, diante disso, volta para o palácio e faz um jejum pela vida de Daniel. O texto diz que o rei não deixa que toquem a playlist preferida dele para dormir. O rei perde o seu sono e, no romper do dia, a primeira coisa que o rei faz é sair correndo e ir até a cova dos leões. Parece que esse rei tinha uma pitada de fé. De alguma forma ele estava crendo que algum milagre poderia acontecer. Porque talvez na cabeça dele pensava: vale a pena entregar a vida para um Deus? Vale a pena servir a um Deus tanto a ponto de se entregar para ser morto na cova dos leões? E ele corre em direção à cova e ele se aproxima com voz triste. Versículo 20: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, conseguiu te livrar dos leões? Talvez o rei estava esperando o barulho dos leões, estava esperando, sei lá, qualquer outra coisa. Mas o que ele ouve saindo de dentro da cova? A voz de Daniel dizendo: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Da mesma maneira como na fornalha ardente, aquele quarto homem apareceu, ele aparece também na cova junto com Daniel. E nós entendemos que o próprio Deus Filho, Jesus, aparece e fica a noite toda com Daniel. Fica ali com o seu servo e fecha a boca dos leões. O próprio Jesus é quem senta com Daniel naquilo lá. E talvez passa a noite toda batendo papo com Daniel, protegendo Daniel daqueles leões famintos. E isso nos ensina, já que nesse mundo nós vamos ter aflições, a nossa certeza é que Deus está conosco. E nenhum leão pode ousar nos atacar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a certeza que a gente tem para enfrentar esse mundo hostil à nossa fé. É saber que Deus está conosco e que Ele fecha a boca de leões, e que Ele nos mantém seguros, e que Ele fica protegendo a nossa vida. É isso o que nos faz caminhar com segurança nesse mundo. É saber que Deus está conosco. O mundo pode nos acusar, mas o Senhor é aquele que sabe tudo sobre nós. E é exatamente isso que Daniel responde para o rei: olha, rei, eu não tenho nenhum problema com o Senhor, estou de consciência limpa, não fiz nada contra o Senhor, não fiz nada que pudesse me incriminar de ter feito algo contra o Senhor. Eu fui por Deus considerado inocente. Daniel está convicto disso. Mais importante é o que Deus pensa sobre mim.
Estes homens maus me acusaram de algo que eu não fiz, mas Deus confortou o meu coração. Daniel, você é inocente diante disso, relaxa, eu estou com você. E quando ele ouve a voz do rei, ele simplesmente afirma isso: rei, eu não tenho culpa no cartório, eu não tenho culpa, estes homens simplesmente me incriminaram. E Daniel é isso exatamente o que diz para ele. Mas sabe uns contrastes interessantes que a gente vê nisso? É que o rei Dario perdeu o sono por causa de Daniel. Ele voltou para casa, ele possuía de tudo do bom e do melhor, riquezas, ele tinha uma cama confortável, ele tinha uma música relaxante para dormir, ele tinha comida, e nada disso deu tranquilidade para o coração dele. E já Daniel, o que Daniel tinha na cova dos leões? Ele tinha uma cama macia para dormir? Daniel tinha comida? Não, ele era a comida. Daniel tinha música boa para ele poder repousar? Independente disso, é interessante nós vermos que só tem paz verdadeira aquele que se encontra com Deus. Porque nenhum benefício desse mundo pode trazer paz real. Nenhuma cama macia, king size, com travesseiros de plumas, com música ambiente tocando, relaxante, com comida da boa e da melhor, essas coisas não dão para a gente a paz que a gente precisa. Dario tinha tudo isso, mas ele não conseguiu dormir. Daniel não tinha nada e ele conseguiu descansar, mesmo na cova dos leões. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma música antiga que a gente cantava: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Onde nós conseguimos encontrar paz de verdade? Somente com Cristo. Pode ser que você olhe para a sua vida e você diga: eu não tenho nada do bom e do melhor que esse mundo pode dar. Mas você tem Cristo. E isso é o bastante para você fazer, para você ter uma vida cheia de paz. Mas um outro contraste é que na cova, Deus fechou a boca daqueles leões. Com Daniel na cova, com o crente na cova, os leões se tornaram como gatinhos. Mas isso não ficou assim, porque quando o rei manda Daniel ser tirado dali de dentro, ele chama os opositores de Daniel, chama a família desses homens e joga todo mundo dentro da cova. O que acontece com esses homens quando eles estão sendo jogados? O texto diz que eles não haviam ainda chegado no fundo. Todos os ossos deles já haviam sido esmagados. É isso que Deus faz. Ele nos protege a ponto de os maiores problemas desse mundo não serem nada, porque Deus está ali dentro, porque o Senhor está contornando as coisas, porque o Senhor está colocando a mão na boca do leão e ele não vai morder a gente. Mas para os opositores da cruz de Cristo, eles mal chegam no fundo e eles já são esmigalhados, porque eles são contra o Senhor, porque eles são contra o soberano da terra. E diante desse milagre, Dario decreta a todas as pessoas do reino, povos, nações, que tremam diante do Deus de Daniel. Não podemos dizer que Dario se converteu, porque conversão é quando você deixa de adorar um monte de Deus para adorar um Deus. Isso é conversão. Mas para Dario, Deus agora se torna mais um. E talvez o Deus mais poderoso de todos os deuses que eles já adoram. Mas independente disso, Deus é reconhecido pelo poder humano. Versículo 26 e 27. Que Ele é um Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra.
Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O homem mais poderoso da terra teve que reconhecer o poder do nosso Deus, o poder do nosso Senhor. E para nós encerrarmos, algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira é que a gente precisa saber que a nossa vida como peregrino nessa terra não é fácil. Não é fácil ser peregrino nesse mundo. Por quê? Porque esse mundo é contra nós. O mundo é contra a nossa fé. O mundo é contra a nossa identidade cristã. O mundo é contra eu e contra você. E Daniel, em capítulo 6, ensina exatamente isso. Como é difícil viver nesse mundo e como é desafiador viver nesse mundo. Nós vamos ser todos os dias tentados a ceder e a negar a nossa fé no Senhor. O mundo vai fazer eu e você vacilarmos no que a gente crê. Mas quando a gente permanece fiel, nós nos tornamos testemunhas do Senhor. Quando nós, mesmo em meio aos problemas, permanecemos nos obedientes, o Senhor é quem nos faz prosperar nesse mundo. Olha o versículo 28. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Foi Deus quem fez Daniel prosperar naquele lugar. Não foi Daniel por si mesmo, apesar dele ser muito capaz, mas foi Deus quem fez ele prosperar. Foi Deus quem cuidou de Daniel vivendo na Babilônia. Daniel já era um senhor de idade, ele tinha aproximadamente 80 anos. A gente pensa que com os cabelos brancos a gente não vai ser mais testado e nem provado. Pelo contrário, enquanto a gente viver nesse mundo, até o nosso último suspiro, nós vamos ser tentados e testados na nossa fé. Para essas coisas não tem limite de idade. Nós somos sempre confrontados. O mundo vai procurar nos fazer desistir e cair. Mas até de cabelos brancos como a dona Dina, com os seus mais de 80 anos, ainda é testada na sua fé. Ainda é testada na sua obediência e na sua fidelidade. Ainda é testada por Deus para se tornar ainda mais madura, ainda mais fiel ao Senhor. Então não se engane. Não, essas coisas só acontecem para jovem. Vai acontecer comigo e com você, até na mais tenra idade. É interessante que quando Jesus nasceu, Mateus, ele diz um relato que uns magos vieram do Oriente. Lembra-se disso? Que uns magos vieram do Oriente por causa da estrela. Não é difícil a gente crer que esses homens conhecem a história do Messias por causa de Daniel. Daniel pregou o Messias na Babilônia. Da onde esses magos vieram? A sua Bíblia fala? Simplesmente diz que uns magos vieram do Oriente. Como esses homens sabiam do Messias? Por causa da testemunha fiel, Daniel e os seus amigos, que foram fiéis a Deus na Babilônia. E a história fez o seu trabalho de perpetuar essa verdade. E isso é importante para nós, porque nós fomos chamados exatamente para pregar a palavra de Deus, para sermos testemunhas do Senhor. E pode ser que por mais que você testemunhe, você não consegue ver frutos disso acontecendo. Você não consegue ver ninguém se convertendo. Você não consegue ver resultado. Mas creia que o Senhor é quem faz germinar essa boa semente que foi plantada um dia. Daniel plantou essa semente até o ponto desses magos do Oriente um dia saírem da sua casa para seguirem a estrela para ver o Messias que foi pregado pelos judeus ali na Babilônia. E por fim, Daniel foi salvo da cova dos leões. Mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre nós vamos ser salvos das covas de leões que nós estamos. Muitos crentes fiéis, assim como Daniel, morreram. Muitos crentes que amaram e serviram ao Senhor sofreram e padeceram. Por exemplo, Deus não livrou João Batista de ser
decapitado. E ele era um homem importante. A tradição diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Um homem que servia a Deus. A tradição também diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio com um serrote. Um profeta de Deus que passou por grandes agonias. Muitos cristãos foram queimados e jogados nas arenas para serem mortos por leões, mas que mesmo ali não negaram a sua fé. O próprio Cristo deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário. Para muitos não vai ter livramento. Deus não vai fechar boca de leões. Mas isso não quer dizer que Deus ama mais alguns e menos outros. Isso nos ensina que Deus tem propósitos para a vida de cada um. Que Deus quer nos ensinar e, seja vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Seja vivendo ou morrendo, a glória sempre é para o nome do Senhor. E que a nossa vida possa servir para que o reino de Deus cresça, para que a glória do Senhor seja vista, para que Deus seja engrandecido por meio do seu povo, por intermédio da igreja de Jesus. Então Daniel nos ensina muito nesse capítulo de número 6, como Deus age poderosamente na vida do seu servo na Babilônia. E o capítulo de número 6 encerra os relatos de Daniel sobre as experiências dele e dos seus amigos na Babilônia. Até o capítulo de número 6, Daniel narra: olha o que Deus fez com a gente na Babilônia. A partir do capítulo 7, que veremos na semana que vem, Daniel vai falar sobre visões que ele tem. Agora Deus está mostrando o que ele vai fazer no futuro. Mas isso fica para a semana que vem, para nós vermos como Deus trabalha a história e como Deus revela isso para o seu servo. Para nós, o que basta é saber que o Senhor cuida de nós. E em meio aos muitos problemas da vida, em meio às dinâmicas difíceis da caminhada como peregrino nessa terra, o Senhor é aquele que fecha a boca dos leões e que nos mantém salvos e livres para sermos testemunhas dele e para dizer para o mundo: eu não sou culpado de nada do que vocês dizem, estou com a consciência limpa, porque o meu Deus sabe quem eu sou. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse culto. Que Deus abençoe muito a sua semana, que você tenha uma semana de muitas bênçãos com Jesus, que você veja a proteção de Deus. Talvez você se sente na cova dos leões, lidando nesse mundo difícil, mas creia, o Senhor está com você, e Ele fecha a boca dos leões e mantém salvo o seu povo para sempre. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui entre nós. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua proteção e obrigado pela Tua provisão. Obrigado, Deus, porque nesse mundo hostil podemos continuar crendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor fecha a boca de leões, que o Senhor nos protege e nos livra. Obrigado, Deus, porque essa é a nossa confiança. E mesmo que o Senhor não venha e não feche boca de leões, nós sabemos que a nossa vida é para louvor da sua glória. Nós sabemos que a nossa vida é para engrandecer e bendizer ao Senhor. Por isso, morrendo ou vivendo, nós somos do Senhor. A nossa vida é expressão da glória do Senhor. Por isso, Deus, nós queremos viver para adorar, para bendizer e para engrandecer ao Senhor. Por isso eu peço a Deus que nos dê paz. Paz assim como Daniel teve, para permanecer sereno, mesmo diante da oposição, porque ele sabia o Deus em que ele confiava. Ele conhecia o Senhor. Ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia, e nós também sabemos, que Jesus está conosco, que nós não estamos sozinhos nessa vida, mas que o nosso Senhor e Salvador é quem caminha conosco e nos faz viver de maneira segura. E o que nós queremos, Deus, é que a nossa vida seja de testemunha fiel, que a nossa vida sirva como testemunho para esse mundo de que o Senhor é grande, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor salva e liberta e perdoa pecados. Esse é o nosso desejo, ó Deus, de que nós sejamos instrumentos teus para bendizer e para adorar ao Senhor.
Cuide da tua igreja, Deus. Dê uma semana abençoada para cada um de nós. Livra-nos do mal, proteja-nos, esteja conosco, ó Deus, e nos faça caminhar vitoriosamente em Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito estejam sobre todos vocês e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.